Imagina só a gente pegar um romance que é, assim, uma declaração de amor a um tipo de pintura, mas que não tem uma única imagem. Nenhuma. Nada. Como é que um escritor faz a gente ver uma arte que, para ser sincera, a maioria de nós nunca viu ao vivo e, sei lá, talvez nem soubesse que existia? É um desafio imenso. E é esse o quebra-cabeça que a gente vai tentar montar hoje. Vamos mergulhar nas ideias do romancista turco Orhan Pamuk, que ganhou Nobel, com base numa entrevista fantástica que ele deu sobre o livro mais famoso dele, O Meu Nome é Vermelho. Aham. O nosso desafio aqui é entender como ele usa palavras para pintar quadros e, mais que isso, como ele transforma um conflito artístico lá de 1590 numa história que parece que foi escrita sobre o mundo de hoje. Ok, vamos analisar isso. Exato, e a entrevista já começa com o Pamuk confessando o tamanho desse desafio. Ele queria escrever sobre a arte da miniatura otomana e persa, especificamente a do período safávida, mas ele sabia que nos anos 90, quando escreveu o livro, o público ocidental, simplesmente não se importava com isso. Nossa! E ele conta uma história pessoal que é muito, muito revelador. Ele ia ao Metropolitan Museum em Nova York e ficava horas na seção de arte islâmica. E ele diz que era literalmente a única pessoa ali. Sozinho na sala, isso é incrível. Completamente sozinho. E ele até brinca que, se por acaso alguém aparecia, a pessoa não olhava para as miniaturas, olhava para ele. Para ele! Sim, tentando entender por que aquele sujeito estava tão fascinado por aquelas imagenzinhas. Isso mostra o abismo que ele precisava cruzar, sabe? Total. É como tentar vender um show de uma banda que ninguém nunca ouviu falar. Você precisa primeiro convencer as pessoas a darem uma chance para a música. Precisamente. E a sacada dele foi entender que o problema não estava nas imagens, mas na falta de contexto. O ponto central do Pamuk é, para você se encantar por essas miniaturas, você precisa conhecer as histórias que elas contam. Ah, claro. Elas não foram feitas para ficarem penduradas isoladas numa parede branca de museu. E essas miniaturas safávidas não são como quadros enormes, né? São imagens pequenas, detalhadíssimas, cheias de cores vibrantes e ouro. Quase como joias. Exato, como joias numa página. Feitas para ilustrar livros de luxo. Cada uma delas é um capítulo de um épico, de um poema de amor ou de uma batalha. Então o romance se tornou a ponte. Ele não só descreve a arte, ele recria todo o universo de histórias que dava sentido àquelas pinturas. O que nos leva a uma questão que parece ser o coração do livro. Ele se passa em 1590, mas pelo que você está dizendo, ele não é bem um livro sobre 1590. Não exatamente. O próprio Pamuk admite que todo romance histórico é, na verdade, uma conversa com o presente. E o conflito ali é essa tensão entre a tradição da pintura islâmica, super simbólica, e a chegada das técnicas ocidentais. Sim, a perspectiva, o realismo. O realismo, a ideia de fazer um retrato que seja idêntico à pessoa, algo que ele chama de quase uma foto de passaporte. É uma briga sobre a própria maneira de ver o mundo, né? É exatamente essa briga. E ele sabe que, na vida real, uma mudança cultural desse tamanho como foi a Renascença na Europa não acontece em 10 ou 50 anos. Leva séculos, gerações. Claro. Mas aí entra o que ele mesmo chama de o truque do romancista. No livro, ele comprime todo esse processo em poucas semanas. Ele pega um debate que durou 200 anos e coloca na boca de alguns personagens que vivem uma crise assim intensa e imediata. Nossa, peraí. Então ele tá admitindo que seus personagens são anacrônicos de propósito. Que eles pensam e sentem coisas que gente daquela época provavelmente não sentiria com essa clareza toda. Exatamente. Isso é genial e um pouco subversivo. Totalmente subversivo. Ele não está nem um pouco preocupado em criar uma miniatura precisa do passado, para usar a metáfora dele. Pelo contrário, os personagens dele de 1590 têm uma consciência da história com um H maiúsculo que seria impossível na época. Uhum. Eles percebem que estão no meio de uma transformação trágica, que o mundo deles está acabando. Para explicar essa escolha, ele cita uma ideia do poeta T.S. Eliot, que é a chave de tudo. Que ideia é essa? A ideia do Eliot é um pouco densa, mas a essência é a seguinte. Nós hoje olhamos para o passado sabendo o que aconteceu depois. A consciência que a gente tem do passado é algo que o próprio passado não tinha sobre si mesmo. Entendi. É como assistir a um filme antigo, tipo Titanic.
A gente sabe que o navio vai afundar, então cada cena de otimismo dos passageiros, cada brinde ao futuro, tem um peso trágico para nós. Eles não sabem, mas a gente sabe. Isso, eles não têm essa consciência, mas nós temos. O que o Pamuk faz é dar essa nossa consciência aos personagens dele. Ah, agora entendi perfeitamente. Então ele dá aos personagens os spoilers da própria história deles. Eles estão no convés do Titanic, mas já sentem o cheiro de iceberg no ar. Que sacada! É exatamente isso. E ele tem um nome para essa abordagem. Ele diz que cria um passado pós-moderno autoconsciente. Passado pós-moderno autoconsciente. É um passado onde os personagens não são só vítimas da mudança. Eles debatem, eles teorizam, eles sofrem com a consciência de que a tradição deles, a forma como pintaram por séculos, está condenada. É por isso que o livro tem um tom tão melancólico. Eles sentem a dor da perda em tempo real. E essa melancolia toda, essa sensação de perda, isso parece muito pessoal. Tem a ver com a experiência dele como um autor turco vivendo nessa ponte entre Oriente e Ocidente? Tem tudo a ver. E aqui a conversa fica ainda mais interessante, porque ele faz uma analogia poderosíssima com a história recente da Turquia. Sério? Ele diz que o sofrimento daqueles pintores do século XVI, vendo sua tradição desaparecer, ecoa o drama psicológico que a Turquia viveu no século XX, quando Atatürk promoveu a ocidentalização do país. Ah! O exemplo mais forte que ele dá é a mudança do alfabeto. Você olha para os livros na estante do seu avô e não consegue ler uma única palavra. Nossa, é uma ruptura brutal. É uma ruptura cultural brutal. É como se a memória de um povo fosse deletada. Mas isso não soa um pouco forçado? Comparar uma reforma ortográfica, que foi uma decisão política, com uma crise artística sobre o uso da perspectiva? São coisas realmente comparáveis na sua essência? Essa é uma ótima pergunta, e o Pamuk é muito cuidadoso aqui. Ele diz que a conexão não está na similaridade literal dos eventos. Aham. A questão para ele é a dimensão do sofrimento humano doloroso. É a sensação do fim de uma tradição. É a experiência universal da perda diante de uma mudança que parece inevitável e avassaladora. É o sentimento, sabe? Não o fato. Entendi. O sentimento é o mesmo. Exato. E o fascinante aqui é que ele aprofunda isso destacando uma diferença crucial. No caso da Turquia, a mudança foi autoimposta. Foram os líderes turcos que decidiram se ocidentalizar. Não foi uma imposição externa. Não foi uma imposição colonial. E da mesma forma, no livro dele, não existe um vilão colonial europeu chegando em Istambul e obrigando os pintores a usar o estilo veneziano. Ah, então a crise é interna. Eles não estão sendo invadidos, a mudança está vindo de dentro para fora. Exatamente. Os próprios personagens olham para a arte que vem de Veneza, para aqueles retratos realistas, e percebem a força daquilo. Eles sentem a inevitabilidade de fazer as coisas de outra maneira, mesmo que isso signifique destruir o próprio mundo. Uau! É isso que torna o conflito tão trágico. Não é uma luta de bem contra o mal. É uma luta entre dois futuros possíveis. E essa ideia, segundo o próprio Pamuk, é o tema central de toda a obra dele. De tudo que ele escreve? De tudo. Ele diz, e a frase é marcante, que todos os seus livros são sobre as consequências condenatórias da mudança necessária. Nossa, essa frase é pesada. As consequências condenatórias da mudança necessária. É forte, né? Luto pelo que foi perdido no caminho, pelas formas de vida, pelas tradições, pelas visões de mundo que foram atropeladas. Isso muda a perspectiva sobre muita coisa. Muda completamente. Porque coloca o foco não no resultado da mudança, mas no custo humano dela. Toda a sociedade, em toda a época, enfrenta esse dilema. O progresso é visto como vital, mas ele nunca é gratuito. Sempre há algo que fica para trás, e esse algo geralmente envolve o sofrimento de pessoas que veem seu mundo e sua identidade se dissolverem. Se ele mistura tudo assim, sendo realista de um lado, mas pós-moderno e autoconsciente do outro, imagino que os críticos mais puristas devem odiar isso. Como ele se posiciona em relação a esses rótulos todos da academia? Eles se consideram realista, um modernista, um pós-modernista? Ele acha graça dessa necessidade de colocar tudo em caixinhas. Na entrevista, ele se descreve como alguém com envolvimento em ambos os mundos.
Ele tem formação acadêmica, então ele entende perfeitamente o que um teórico pós-modernista quer fazer com a linguagem, com a autorreferência. Claro. Ao mesmo tempo, ele tem uma admiração profunda por realistas clássicos como Tolstói, que tinham a ambição de capturar a totalidade da vida numa página. Então, para ele, não é uma questão de escolher um time. De forma alguma. E a conclusão dele é libertadora. Ele diz que, para ele, como escritor, não há muros altos entre eles. Ele não se sente na obrigação de ser fiel a um movimento ou a uma teoria. Ele só usa o que funciona. Exato. Ele se vê como um artesão que tem uma caixa de ferramentas imensa, com ferramentas realistas, modernistas, pós-modernas, e ele pega o que for melhor para construir aquela cena específica ou aquele personagem. Ele usa uma expressão ótima para isso. Qual? A alegria de ser escritor de forma irresponsável. Irresponsável, adorei. Irresponsável no sentido de não ter que prestar contas a nenhuma teoria ou escola literária, sabe? A única responsabilidade dele é com a história que ele quer contar. É a liberdade total do criador. Ele pode ser Tolstói num parágrafo e Borges no seguinte se a história pedir. Adorei isso. A liberdade de ser irresponsável para ser fiel à própria arte. É uma bela forma de pensar. Ok, então para a gente amarrar tudo isso, o que a gente tira dessa conversa com o Orhan Pamuk é, primeiro, essa lição sobre como usar palavras para fazer a gente enxergar e, mais importante, se importar com o mundo que não conhecíamos. Exato. Depois, tem essa ideia de que o romance histórico é menos sobre o passado e mais sobre usar o passado como espelho para as ansiedades do nosso próprio tempo. Uma forma de entender nossas próprias crises olhando para crises antigas. E, por fim, o mais poderoso de tudo, essa exploração do drama humano que existe por trás de qualquer grande transformação. A ideia de que toda mudança, mesmo a necessária, tem um custo, tem consequências dolorosas. E se conectarmos isso ao quadro geral, a análise do Pamuk nos dá uma ferramenta para pensar sobre o nosso próprio mundo. Ele nos força a olhar para a natureza do progresso de uma forma menos ingênua. Mostra que toda evolução tem um preço, que muitas vezes é pago com a perda de uma tradição, de um jeito de ver o mundo, de uma identidade. Ele nos convida a reconhecer e talvez até a lamentar o que se perde, em vez de apenas celebrar o que se ganha. O que nos deixa como a última provocação para pensar depois, não é? Exatamente. O Pamuk fala sobre as consequências condenatórias da mudança necessária, olhando para um conflito de mais de 400 anos atrás. A questão que fica ecoando é, em meio às nossas rápidas, constantes e supostamente necessárias mudanças de hoje, tecnológicas, sociais, culturais, qual é o drama humano que estamos vivendo sem perceber? Qual é a tradição que se perde? Qual é a tradição, o modo de vida, a forma de ver o mundo que está desaparecendo agora, sob os nossos pés, e que talvez a gente só consiga de fato enxergar e entender o valor daqui a muitos anos, quando um futuro romancista decidir olhar para trás e contar a nossa história.